A gliconeogênese. A gliconeogênese, etimologicamente, é a síntese de novo da glicose e, genericamente, converte compostos não glicídicos em glicose. Estes compostos podem ser o glicerol, o lactato, alguns ácidos aminados ou aminoácidos e o propionato. E ela ocorre no citosol e na mitocôndria. É globalmente o inverso da glicólise. Na glicólise vimos que havia 3 pontos irreversíveis, a exossínase ou glicosínase. O segundo passo era a fosfofrutosínase 1, conversão de 6-fosfato-frutose em um 6-bisfosfato, e a sínase do piruvato, que convertia o fosfoenolpiruvato a piruvato. E por isso, basicamente, a gliconeogênese usa todas as outras enzimas, com exceção destas. Para reverter o primeiro passo, temos uma fosfátase, que remove este fosfato, libertando-se o fosfato, e é a fosfátase do fosfato 6 de glicose, muitas vezes dita apenas glicose 6-fosfátase, que remove o fosfato. É uma enzima do retículo endoplasmático e que, como vimos, a sínase da glicose ou glicosínase era ativada pela insulina e pela presença de glicose, e também tinha um alto KM, portanto só estava mais ativa quando a glicemia aumentava. Já a fosfátase, que é também uma enzima hepática, será inibida pela presença de concentrações elevadas de glicose, pela insulina e pelo produto, os fosfatos. Portanto, quando há glicose, estará ativa a glicólise e, pelo contrário, inibida a gliconeogênese a este nível. O segundo passo irreversível, e que é o principal ponto de regulação desta via, era a conversão do fosfato 6 de frutose em fosfato ou bisfosfato 1,6. É catalisada pela chamada fosfofrutosínase 1 e essa reação é revertida pela remoção deste fosfato 1 através da chamada fosfatase 1 do 1,6-bisfosfato de frutose, ou, se quisermos, frutose 1,6-bisfosfatase 1. Esta enzima é inibida pela presença de AMP, que é um indicador de baixa energia e, portanto, tende a ativar a glicólise, pelo aumento do cálcio, que muitas vezes corresponde a um aumento de gasto de energia, especialmente no músculo, é um indicador que irá ocorrer a contração muscular, e também no 2,6-bisfosfato de frutose. Este 2,6-bisfosfato de frutose vai regular reciprocamente a glicólise e a gliconeogênese. Glicólise, neste passo, ativado pela fosfofrutosínase 1, gliconeogênese pela fosfatase 1. Este 2,6-bisfosfato, portanto, ativa a fosfofrutosínase, ativando a glicólise, e inibe a fosfatase, inibindo a gliconeogênese. E ele aparece a partir do fosfato 6, por uma sínase, e depois será degradado por uma fosfatase. Estas enzimas estão na mesma proteína, é a chamada enzima bifuncional. É uma proteína que, quando está fosforilada, tem uma ação de fosfatase 2, fazendo desaparecer este composto, e quando está desfosforilada, fica ativa a forma sínase 2, o que faz com que apareça o fosfato 6. Necessariamente que a fosforilação é promovida por uma sínase, a chamada sínase dependente do AMP cíclico, e a desfosforilação por uma fosfatase. Quando existe glicagina, ela vai promover no fígado o aumento do AMP cíclico, ativa a pKa, que, fosforilando a enzima bifuncional, faz desaparecer o fosfato 2,6 de frutose, e desta forma ativa a gliconeogênese e inibe a glicólise. Quando temos a insulina, ela promove a ativação da fosfatase, desfosforila a enzima, já vimos que também faz desaparecer o AMP cíclico,
e desta forma faz aparecer o fosfato 2,6 de frutose que ativa a fosfofrutocinas, ativando a glicólise, insulina à glicose e inibindo a gliconeogênese. Também o aumento do fosfato de frutose, que muitas vezes é um indicador de que está a ocorrer a glicólise. Pelo menos a primeira etapa, e que é a glicose, pode promover diretamente a ativação da enzima bifuncional, a forma ftcinase 2, inibindo a forma fosfatase 2. Temos ainda um outro mecanismo, que será o aumento de ADP ou de AMP, que ativam diretamente a fosfofrutocinas 1, promovendo a glicólise e a obtenção de energia. Por outro lado, o aumento de ATP ou do citrato são indicadores de que há energia e, portanto, tendem a inibir a fosfofrutocinas 1. O AMP, para além de ativar a fosfofrutocinas 1, também tende a inibir a fosfatase 1, garantindo que quando há baixa energia na célula, se ativa a via glicolítica. Também temos ainda outros possíveis efeitos, quer a insulina, quer a glicose, tendem a ativar a cinase 2 e desta forma ativar a cinase 1 e inibir a fosfatase 1, e o fosfenolpiruvato faz o efeito oposto. Assim, genericamente, a glicólise é ativada via fosfofrutocinas 1 pela insulina 2,6-fosfato de frutose AMP e ADP e inibida pela citrato ATP e pelo desaparecimento da frutose 2,6-bisfosfato. Vimos também que a fosfatase 1 podia ser inibida diretamente pelo AMP, o cálcio e pelo fosfato, o bisfosfato, 2,6-bisfosfato de frutose. O outro passo irreversível é a conversão de fosfoenolpiruvato a piruvato. Mas, enquanto que os outros passos podem ocorrer no citoplasma, neste caso vai implicar a entrada do piruvato para dentro da mitocôndria, mas em vez de ele seguir o destino habitual, que é a formação da acetilcoenzima A pela desidrogênase do piruvato, vai sofrer uma carboxilação pela carboxilase do piruvato, formando-se oxaloacetato. É uma enzima que requer ATP e bicarbonato e precisa de biotina, e depois o oxaloacetato é que irá ser primeiro transformado em malato, o passo contrário ao habitual do ciclo de Krebs, pela desidrogênase do malato, isto porque o oxaloacetato não tem transportadores da mitocôndria, portanto é o malato que sai no citoplasma por uma enzima semelhante a uma desidrogênase do malato citosólica, regenera o oxaloacetato, que depois, pela carboxicínase do fosfoenolpiruvato, com a perda de CO2 e entrada de fosfato via GTP, permite formar o fosfoenolpiruvato. Existe uma outra possibilidade, que é este oxaloacetato, em vez de converter-se a malato e sair, pode, dentro da mitocôndria, formar o fosfoenolpiruvato por uma carboxicínase mitocondrial e depois será este fosfoenolpiruvato que sai da mitocôndria. Vimos então que o piruvato tem dois possíveis destinos, ou a desidrogênase do piruvato ou a carboxilase. Aquilo que faz com que ele siga um ou outro destino, basicamente, é a disponibilidade de acetil-CoA. Quando estamos a fazer a beta-oxidação, há uma grande produção de Fa de H2 e de NADH, o que faz aumentar o acetil-CoA, e este acetil-CoA vai inibir a desidrogênase do piruvato e ativar a carboxilase do piruvato. Desta forma, a beta-oxidação vai desviar o piruvato para o oxaloacetato. Outro aspecto importante é a cinase do piruvato. A cinase do piruvato, que convertia o fosfoenolpiruvato em piruvato, também terá de estar inibida. Caso contrário, o fosfoenolpiruvato que se formou na gliconeogênese poderia voltar a piruvato. Este processo, a cinase do piruvato, é inibida pelo ATP e é ativada
pela presença de um 6-bisfosfato de frutose, sendo induzida pelo fosfato de xilulose, um componente da fase reversível da via das pentoses, ou pela insulina. Esta sínase do piruvato tem uma forma inativa que é fosforilada. Esta fosforilação é catalisada pela PKA, sínase proteínas dependentes do AMP cíclico, que inibe a sínase do piruvato, e é desfosforilada e, portanto, ativada pela fosfatase de proteínas. A glicagina leva ao aumento do AMP cíclico e ativa a sínase do piruvato, fazendo com que ela deixe de estar ativa e, desta forma, deixa de haver a passagem de fosfoenolpiruvato a piruvato, o que garante que o fosfoenolpiruvato segue a via da gliconeogênese, a parte reversível da glicólise. A fosfatase de proteínas é ativada pela insulina e, desta forma, a presença de exoses fosforiladas, fosfato de celulose e um 6-bisfosfato de frutose promove a ativação da sínase do piruvato e, portanto, a glicólise. Por outro lado, a presença de ATP ou de glicagina via PKA promove a gliconeogênese. O outro passo, que era a desidrogênase do piruvato, já vimos que ela era inibida pelo acetilcoenzima A, mas também pelo NADH, produtos da sua ativação, sendo ativada pelo AMP, que garante que quando há baixa de energia vamos levar à formação da acetilcoenzima A para entrada no ciclo de Krebs. Também esta enzima está ativa na forma desfosforilada, ficando inativa na forma fosforilada. A sínase que faz esta fosforilação é uma sínase específica da desidrogênase do piruvato, assim como a fosfatase é também uma fosfatase específica. Estas duas enzimas fazem parte do complexo da desidrogênase do piruvato, sendo que a presença de insulina ou o aumento de cálcio promovem a ativação da fosfatase e, portanto, a degradação do piruvato a acetil-CoA. Por outro lado, o aumento de piruvato, o aumento de NAD ou de ADP inibem a sínase, promovendo a degradação do piruvato. Já o aumento de acetil-CoA ou de NADH, para além de inibir diretamente a desidrogênase, também ativam a sínase que fosforila inativando. A presença de ácidos gordos também vai ter um efeito de ativador da sínase da desidrogênase do piruvato, inativando-a, ficando assim ativa no AMP na desfosforilação e inibida pelo acetilcoenzima A e NADH. Desta forma, quando neste terceiro passo temos vários níveis. Primeiro, a ativação da sínase do piruvato pelas exoses e pela bisfosfato de frutose, bem como a xilulose, e a inibição pela ATP e via glicagina via PKA. A desidrogênase do piruvato é também inibida especialmente pelo acetilcoenzima A e a carboxilase do piruvato ativada pelo acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A que provém muitas vezes da beta-oxidação. Os principais compostos gliconeogénicos são o lactato, em primeiro lugar, o glicerol, propionato e aminoácidos. O glicerol é transformado primeiro pela sínase do glicerol que existe no fígado, no fosfato de glicerol, que depois, por ação da desidrogênase do fosfato de glicerol, é convertido em fosfato de dihidroxiacetona. Desta forma, este fosfato de dihidroxiacetona, depois, pela via da gliconeogênese, vai dar um 6-bisfosfato de frutose, que depois, fosfato de glicose, e no caso do fígado, acaba por formar a glicose. Neste processo, gastou-se um ATP por cada molécula de glicerol, serão necessárias 2 para formar a glicose, e um NADH, o que faz com que a conversão de glicerol a glicose seja até um processo em que há
algum ganho energético, porque este NADH no fígado via shuttle do malato acaba por dar um rendimento de 1,5 ATP, 2,5 ATPs e, portanto, o rendimento global será obtenção de energia. No caso do lactato, primeiro será convertido a piruvato pela desidrogênase do lactato e, neste caso, vai-se formar um NADH. O piruvato tem que entrar para dentro da mitocôndria, passar oxalocetato, malato, sai da mitocôndria, novamente oxalocetato, fosfoenolpiruvato, a sínase do piruvato está inibida e, portanto, vai seguir a via glicolítica até à formação de glicose. Neste caso, vamos gastar 2 ATPs, 1 GTP, vamos formar 2 NADHs no citosol e gastar um NADH mitocondrial e ainda na conversão de lactato a piruvato também vamos formar um NADH. Este processo, quando o fornecedor é apenas o lactato, portanto numa situação teórica, acaba por levar à formação de 2 NADHs no citoplasma e apenas o gasto de 1. E como temos o malato a sair, não há o shuttle do malato e este acaba por ser incomportável. Nesta situação, em que o lactato é a única fonte para a obtenção de glicose e não há mais nada a decorrer, o lactato, em vez de seguir a via do malato, vai dentro da mitocôndria pela carboxicínase fosfoenolpiruvato formar fosfoenolpiruvato e é este que sai. E assim, gastam-se na mesma 2 ATPs, 1 GTP, ocorre a formação de um NADH na conversão do lactato a piruvato, no citoplasma, ocorre depois também na passagem do bisfosfato de glicerato a gliceraldeído um gasto de um NADH, poderá ser o mesmo, e, portanto, nesta situação, temos apenas o gasto de equivalente a 3 ATPs e é por isso é que pode aparecer esta conversão. Se tivéssemos outros substratos, por exemplo, a alanina dá origem a piruvato, o piruvato entra na mitocôndria, ou este processo pode ocorrer já dentro da mitocôndria, forma oxalocetato, que origina malato, que sai oxalocetato, fosfoenolpiruvato e depois dar a glicose. Fazendo aqui o balanço, gastam-se 2 ATPs, mais um GTP, forma-se um NADH no citoplasma, gasta-se um NADH na mitocôndria e depois gasta-se um NADH no citoplasma. Estes dois anulam-se e temos apenas gasto de um NADH e o equivalente a 3 ATPs. Para além da alanina, há outros aminoácidos que também dão piruvato e que terão um percurso semelhante. O aspartato ou a asparagina dá origem ao oxalocetato, que é convertido a malato, sai da mitocôndria e depois segue a via normal, fazendo com que se gaste um ATP 2 vezes, um GTP e depois forma-se um NADH no citosol, um NADH que é gasto na mitocôndria e gasta-se um NADH no citosol, que é compensado por aquele que se formou, fazendo com que também seja um processo em que gasta energia. Outro substrato será o ácido propiónico. O propionato é ativado pela sintetase acil-CoA a propionil-CoA. Propionil-CoA por uma carboxilase semelhante à carboxilase do piruvato forma metilmalonil, que depois, por ação de 2 isomerases, é convertida a succinil-CoA. De referir apenas que esta segunda isomerase, a mutase metilmalonil, é uma enzima que é dependente da vitamina B12. Assim, o propionato, ou o propionil-CoA, que aparece no metabolismo da metionina e da isoleucina, é convertido a malonil, pode-se formar a partir da valina, forma succinil, o succinil-CoA
fumarato, fumarato malato, malato sai, oxalocetato, fosfoenolpiruvato, que depois segue a via da gliconeogênese. Neste caso, podemos considerar que se gastam 2 ATPs, gasta-se ainda um GTP, forma-se um ATP dentro da mitocôndria, isto é sempre multiplicado por 2, e forma-se um FADH2, mas vai também formar-se a nível do citosol um NADH, mas depois é gasto um NADH. No global, temos também uma via em que há consumo de energia. Por fim, no caso do glutamato, a sua conversão a alfa-cetoglutarato, que depois no ciclo de Krebs vai originar malato, que sai da oxalocetato fosfoenolpiruvato, esta conversão é uma conversão que vai gastar um ATP, um GTP, mas temos dentro da mitocôndria a formação de um ATP, um NADH, um FADH2 e depois fora da mitocôndria forma-se um NADH que será gasto depois aqui nesta etapa. No caso do glutamato, a sua conversão a glicose é um processo que também é um processo energético e no caso concreto do enterócito, muitas vezes este fosfoenolpiruvato, em vez de seguir a via de síntese de glicose, é desviado para piruvato, formando-se alanina, o que tem um benefício energético em que este glutamato pode ser convertido à alanina no enterócito. Para além do glutamato, temos outros aminoácidos que também vão formar glutamato. Verifica-se então que na gliconeogênese existem vários processos que permitem converter diferentes nutrientes, como o glicerol a glicose, o lactato, piruvato ou aminoácidos via piruvato a glicose, e ainda outros aminoácidos, quer via glutamato, quer aspartato, quer ainda por intermediários do ciclo de Krebs, a glicose. Este processo é um processo que requer energia, na grande maioria dos casos, e daí a importância da oxidação dos ácidos gordos, que apesar de não contribuírem com carbonos para a síntese de glicose, são importantes em todo o restante procedimento. Como referi, por um lado vão fornecer o ATP necessário para que isto ocorra, também a beta-oxidação vai dar FADH2 e NADH, que está ATP, formam muito acetil-CoA, e este acetil-CoA é fundamental para inibir a desidrogênase do piruvato e ativar a carboxilase, desviando assim o piruvato para o oxalocetato. O NADH que se forma permite desviar o oxalocetato para malato, facilitando a saída da mitocôndria e, portanto, facilitando a sua conversão a fosfoenolpiruvato e ainda a fornecer a tal energia que referi. Para terminar, referir que no caso concreto do lactato temos o chamado ciclo de Cori, considerando aqui o eritrócito, que apenas faz a glicólise anaeróbica, a glicose é convertida a piruvato e este é lactato. O lactato, saindo do eritrócito, se for para o fígado, no fígado pode ser convertido a piruvato e depois a glicose, estabelecendo-se assim um circuito em que, do ponto de vista prático, aqui formamos 2 ATPs e aqui gastamos o equivalente a 6 ATPs. A vantagem deste ciclo é que, do ponto de vista teórico, o lactato que é formado no eritrócito volta a originar glicose e podemos, de uma forma teórica, considerar que o eritrócito não consome efetivamente glicose, consome energia do fígado que corresponde ao gasto na conversão de lactato a glicose. Há ainda um outro ciclo que é parecido com este,
que ocorre mais noutros tecidos, não tanto nos eritrócitos, que o piruvato, em vez de ser desviado para lactato, é desviado para a formação da alanina, permitindo assim recuperar ou transaminar um aminoácido, e depois é esta alanina que sai e no fígado sofre transaminação, forma-se o piruvato, podemos usar o grupo amina para a síntese da ureia e recuperar a glicose, sendo um mecanismo importante para o transporte do grupo amina dos tecidos extrahepáticos para o fígado. Por fim, e reparamos que muitas vezes podíamos ter os chamados ciclos fúteis, ou seja, duas vias a funcionar em sentido inverso. Por exemplo, se olharmos para a sinase da glicose e na fosfatase da glicose, se tivermos simultaneamente os dois processos, o que vamos ter é a fosforilação da glicose e a sua desfosforilação. Basicamente é gasto de ATP. Chama-se normalmente a estes mecanismos de ciclos fúteis, que na realidade não são. Porquê? Porque estes ciclos fúteis, por um lado, permitem produzir calor, e em situações de frio podemos aumentar os ciclos fúteis, o que permite aumentar a nossa temperatura corporal, também permite manter a nossa temperatura. Por outro lado, ao termos as vias a correrem em dois sentidos, temos uma regulação mais precisa, porque não é só ou funciona num sentido ou funciona no outro. Podemos ter uma graduação diferente das várias enzimas e, portanto, podemos ter não apenas ou 100% num sentido ou 100% no outro, mas percentagens diferentes conforme ativamos uma ou outra. E, para além disso, o facto de estarem as duas enzimas ativas permite manter as enzimas ativas e, desta forma, não é necessário estar constantemente a sintetizar e a degradar as enzimas. Espero ter ajudado a compreender um pouco a gliconeogênese e, se gostaram, façam like ou gosto. Muito obrigado.